Que o senhor tem uma empatia muito grande pelos estagiários, as pessoas que estão começando no ramo de jornalismo, as pessoas que sofrem tanto assédios morais, tanto sexuais. O senhor também sofreu algum tipo de assédio para criar essa empatia? Ou como que foi isso? De onde surgiu essa empatia? Na verdade, dá para dizer que todo mundo vai sofrer o assédio, principalmente moral, e isso é uma coisa rotineira. Infelizmente, nós temos uma cultura, isso me preocupou desde o primeiro emprego, há mais de 30 anos, foi perceber que você tem no Brasil uma visão escravocrata. O estagiário, principalmente, parece que é 2 vezes mais escravo do que o cidadão normal, porque nunca entendi, por exemplo, que se fizesse piada ou brincadeira com o estagiário, mandar buscar alguma coisa que não existe, se divertir às custas do sofrimento do outro, que é um bullying, hoje em dia tem nome, mas antigamente não tinha. Eu acredito que o lugar de trabalho é um lugar sagrado. Você fica ali pelo menos 8 horas por dia, ou 5, de acordo com a profissão, e não é que você queira ser feliz, mas pelo menos você tem que ter paz, você tem que ter respeito, porque sem isso não tem produtividade. Mas, infelizmente, a realidade me mostrou que o assédio moral, principalmente, ele é muito, muito comum, porque você tem pessoas que confundem a ideia do empregado como uma propriedade. Então, o tratamento é muito rude. E por isso você tem tantas pessoas buscando antidepressivo, tratamento, abandonando a profissão. Porque, infelizmente, essa mentalidade escravocrata no nosso país é forte demais. Eu acho que o nosso trabalho é tentar mudar, principalmente as novas gerações, que trazem mais informação e que têm agora o poder também das redes sociais, tem um poder de comunicação maior, é mudar essa realidade. As pessoas não precisam sofrer tanto como elas sofrem hoje. E isso acontece a todo momento, em todo lugar. Em todo lugar está acontecendo. Agora, se a gente deixa passar, essas coisas crescem. Sim. E a gente, na verdade, nossos filhos depois, vão pagar por essa realidade que a gente não conseguiu resolver. Entendi. E mudando um pouquinho de assunto agora, o senhor acha que o jornalismo opinativo, quando está do lado do povo, é mais válido do que o jornalismo imparcial? É que acredito que há uma necessidade de você explicar a notícia. Quando na Bandeirantes, por exemplo, que é o nosso modelo aqui, a gente fala da notícia, a ideia é você explicar a notícia para as pessoas. Porque a pessoa ouve falar, a Assembleia muitas vezes não sabe o que é a Assembleia Legislativa, a aposentadoria do deputado não entende o que significa isso. Então é juntar os pontos. Eu acho que há necessidade, quando a notícia termina, e isso eu procuro fazer de improviso, não vou lá preparar texto para isso, não é isso. O que eu preciso é fazer com que aquela pessoa que está lá em casa entenda o que aconteceu com aquela notícia, de que forma isso prejudica ou beneficia aquela pessoa, e, principalmente, dizer o quem é que provocou isso, como é que isso foi provocado. Isso é um direito da população, direito à informação. Uma reportagem de televisão padrão, de 1 minuto e 20 a 1 minuto e 40, ela não traz essas respostas. Ela mostra um fato, ela dá uma ilustração, mas você sai sem entender o que aconteceu. Então, eu vejo assim, o comentário tem o seguinte fim, não é julgamento, não é condenação, não é um juiz, mas é alguém que explica por que aquilo aconteceu, o que é que aquilo representa, quem é que vai pagar por aquilo, o que é que você pode fazer para evitar que isso se repita, é conscientizar as pessoas. Na verdade, eu acho que é uma função de estímulo à cidadania. Cidadania é você entender que você tem o direito de melhorar seu país, de agir, de fazer as coisas mudarem. E isso passa pela conscientização. Então, acho que o trabalho entra um pouco no trabalho até pedagógico, talvez o trabalho até um pouco como professor, no bom sentido da população, de você fazer as pessoas entenderem como é que elas podem se defender. E ligando isso, porque às vezes com um tipo de jornalismo assim, você acaba ferindo alguns anunciantes. Como você acha que pode se dosar isso? Você acha que até que ponto uma matéria pode ser publicada ferindo os interesses dos anunciantes do jornal, da empresa, no caso? Esse é um problema muito complicado, mas eu acho que nisso eu tenho visto algum progresso. Claro que você tem ainda problemas pontuais, mas tem havido uma evolução que é o entendimento que jornalismo e comercial são 2 coisas que não devem estar ligadas assim, principalmente subordinadas. Porque geralmente, em épocas passadas, você ouvia a seguinte frase: jornalismo só serve para dar problemas e prejuízo para a empresa. Era assim que se via. E por que eles faziam jornalismo? Porque dava alguma audiência e porque a lei mandava. Mas se fosse por decisão das empresas, talvez nem fizessem. Então, o que você tem é uma situação em que os conflitos aparecem, mas você tem que defender a tua postura. Porque se você concorda uma vez, 2, 3, chega um ponto que as pessoas não te perguntam mais. Que você passa a ser considerado como alguém que nem precisa ser consultado como jornalista. Sim. E aí cria uma situação de completa distorção, porque na verdade o comercial assume o comando. Eu acho que tem que haver diálogo, mas diálogo dentro do entendimento.
Nosso primeiro compromisso é com quem está lá do outro lado, porque essa pessoa é que nos dá audiência e que nos permite a possibilidade de você ter emissora funcionando, ter audiência para poder vender o espaço. Sim. Meu primeiro compromisso é com o telespectador. Depois, o anunciante, tem que respeitar o consumidor. Né? Claro, também agindo corretamente com o anunciante, mas não sendo omisso quando alguma coisa tiver que ser relatada, até porque as pessoas hoje cobram isso. E cobram nas redes sociais. Antigamente, se você omitia uma notícia, não acontecia nada. Hoje, se você omite uma notícia importante, isso dá uma repercussão muito maior, se volta contra aquele canal. Né? Então, é um momento bem diferente.